Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos muito Boa noite. bem-vindos a mais uma reunião doutrinária do Grupo Espírita de João Evangelista. É muita felicidade para nós, neste momento de pandemia, como estamos falando. Estamos aí há quase um ano realizando, não paramos de realizar nossas atividades, graças à tecnologia, graças ao recurso que a vida nos dá, que Deus nos dá, de podermos estar conectados, ainda que virtualmente, mas distantes fisicamente, mais conectados virtualmente e pelo coração, pelos laços espirituais da nossa família, que é a Casa de João Evangelista, sempre de portas abertas, praticando a caridade, levando consolo, para tantos corações, através do alimento físico e do alimento espiritual. Hoje nós tivemos aí o último domingo do mês, atendemos nossas famílias assistidas com todo o nosso carinho, saímos todos muito felizes, com a sua cesta, com o seu alimento do mês. E a gente vai reunir agora o alimento para o nosso corpo, através de mais uma palestra, de mais um domingo. E para iniciar a reunião, a gente vai pedir a Diana aí que nos conduza na leitura preparatória e a Juliana vai compartilhar a leitura para nós. Tá? Vamos ler com carinho para a gente fazer a conexão aí com a espiritualidade. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 129. Ao partir do pão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Lucas, capítulo 24, versículo 35. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido. E somente ao partir do pão reconhecem o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Fiquemos com o Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos, silenciar nossa mente, trazer para o nosso íntimo a imagem do Mestre Jesus, pedir a inspiração dos nossos benfeitores espirituais, para neste momento de oração, unirmos os nossos corações em prece, em gratidão à vida, neste domingo, fim de tarde, quando podemos, unidos, trazer um pouquinho de pílulas de paz, de conhecimento, para serenar o nosso coração, para que possamos aprender, unirmos os nossos corações em melhores caminhos. Agradecemos a vida, Senhor, este corpo físico que a vida nos dá, a possibilidade de estarmos encarnados, de podermos conviver e colocar em prática o Evangelho do Cristo.
Abençoa os nossos familiares, Senhor, a nossa casa querida, João Evangelista, há tantos anos fazendo bem, que possamos continuar unidos neste propósito, para fazer deste um mundo melhor. Pedimos inspirar nossa palestrante, nossa convidada da noite, para que os seus importantes apontamentos neste momento de pandemia possa sensibilizar os nossos corações e melhorar o nosso olhar perante o mundo, na solidariedade, na caridade que tanto necessita. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado por tudo de bom que nos dá. Seja conosco hoje e sempre. Muita paz. Que assim seja. Bom, pessoal, antes, como a gente sempre fala, né, os rápidos recadinhos, a gente sempre pede a todos que mantenham, durante a palestra, os microfones e as câmeras desligadas, para não sobrecarregar o sistema e para não ter interferência durante a mensagem da nossa palestrante. Hoje conosco a nossa querida Ana Catarina Loureiro Tavares, lá da AMES, que é a Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo, e ela traz para nós aqui um tema muito atual, que tem muito a ver com esse momento de pandemia que nós vivemos. O tema é Luto, superar é possível. Doutora Ana, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Seu microfone está desligado, tá? Boa noite, amigos. Mais uma vez é uma honra estar aqui. É sempre uma honra estudar e preparar uma temática, ainda mais quando a gente vai fazer isso no meio de tantos corações queridos, né? Então a gente fica ilhado assim por tanto carinho. Como nos disse o Alberto, a questão do luto tem sido objeto de preocupação. É um tema realmente bem atual, considerando tudo que temos observado em nível de mundo. E nós vamos trazer aqui a nossa reflexão algumas informações do ponto de vista técnico, para que a gente se situe nessa questão do luto, minimamente, naturalmente, que não é objetivo, nem daria tempo de esgotar tudo que existe sobre luto, até porque também existem pontos de vista diferentes a respeito da temática entre os teóricos, então a gente não vai entrar nessa seara, e nós vamos trazer um pouquinho do acolhimento à luz da doutrina espírita, além de exemplos atuais. Para nos auxiliar, a gente vai compartilhar aqui a nossa tela. Então, nos foi solicitado esse tema, e nós vamos inicialmente tentar compreender o que é luto, porque pode parecer uma coisa simples, mas do ponto de vista de conceito, do ponto de vista de entender que o outro é um ser enlutado, não tem sido tão simples ao longo da história da humanidade. O luto, ele vai ser definido de uma forma mais pragmática como a reação à perda, a reação de alguém à perda de algo ou de alguém que a pessoa gostava muito, que a pessoa amava. Então, daí a gente já começa a entender que quando a gente fala de luto, nós não estamos nos referindo apenas à perda de pessoas queridas. Então, existe enlutamentos reconhecidos do ponto de vista técnico pelos teóricos da psicologia e pelos psicoterapeutas que atuam clinicamente, de pessoas enlutadas verdadeiramente por perdas que não são necessariamente pessoas da sua existência, pessoas amadas. Então, esse enlutamento, ele pode ser pessoas com vínculo afetivo, não necessariamente pela morte, pode ser a demissão de um cargo ou de um emprego, uma separação conjugal, lesões definitivas, por exemplo, a pessoa tem um acidente e amputa um membro,
uma perna, um braço. Então, essa pessoa vai ficar muito triste, isso é um luto. Ou, no caso de por exemplo, um casal onde eles desejassem muito ter filhos, e a mulher tem um problema de saúde que precisa fazer uma cirurgia onde precisa ser retirado ovários e útero, ou só ovários, o que inviabilizaria uma gestação. Mudanças geográficas, né, aquelas pessoas, os migrantes, as pessoas que migram de um local para outro e deixa para trás um vínculo afetivo, o local, a casa, o ambiente em que morava, o convívio, toda uma relação que tinha com aquele local, então também é enlutamento. E principalmente nos dias atuais, as perdas de animais, onde muitas pessoas têm vinculações afetivas com os seus animais de estimação, com os seus pets, e quando esses animais eles falecem ou se perdem ou são, por algum motivo, afastados de seus donos, há também um estado de sofrimento e isso também é considerado enlutamento. E etc, etc. Hoje, embora que nós reconheçamos o enlutamento, além que vai muito além das perdas pessoais, do ponto de vista de perda de pessoas queridas, nós vamos focar um pouco a nossa fala, e a dos pesquisadores que nós trouxemos, tratando exatamente de luto com as perdas de pessoas queridas, reconhecendo que tudo que se fala para perdas de pessoas queridas podem ser extrapolados para a demissão, para uma separação conjugal, para a perda de um animal. Do ponto de vista histórico, nem sempre a humanidade encarou essa fase do enlutamento da mesma forma, né? Nós temos aqui, nessa primeira imagem aqui, uma cena que foi representada do Antigo Egito, das mulheres vivendo um luto, o momento da morte de alguém. E, segundo a descrição, elas estão jogando terra sobre si, pela morte dessa pessoa querida. Isso era um hábito do Antigo Egito, não só as pessoas se vestirem de preto, mas também jogarem terra sobre si, principalmente no momento do sepultamento. Então, essa era uma forma que elas tinham de externar a dor pelaquela perda. O tempo foi passando, esse hábito de se vestir de preto, de negro, por ocasião desse enlutamento, que vem do Antigo Egito, ele foi passando de pessoa para pessoa, e quando aconteceu principalmente na época de Cleópatra, onde teve um intercâmbio muito grande do Egito com o Império Romano, o hábito do negro, então, se transferiu também para o Império Romano, e como nós sabemos pela história, teve uma época que o sol não se punha sobre Roma, ou seja, Roma tinha territórios do leste a oeste, então esse costume de se vestir de preto vai passar para todos os territórios romanos e culturalmente ele chega até nossos dias, porque passou também para a Grécia e assim por diante. Aqui nós temos uma representação do enlutamento na Idade Média, onde a pessoa que estava em processo ativo de morte, ela era coberta por um lençol negro, e todas as pessoas que estavam à sua volta também estavam de negro a chorar, aguardando a morte da pessoa. No século XIX, 18 para 19, esse comportamento de entristecimento e de muitas normas, ela persiste e é muito bem representado, e aqueles que viram o filme, o clássico E o Vento Levou, hão de lembrar essa cena. Quem não viu, acho que vale muito a pena ver esse filme e entender algumas questões culturais, entre elas o luto. Aqui nós temos os dois personagens central, que é o Rhett Buckler e a Scarlett O'Hara, e a Scarlett, vivida pela atriz Vivien Leigh, ela,
neste momento que ocorre essa festa, ela era uma enlutada, uma viúva. Então, as viúvas deveriam se vestir de negro da cabeça aos pés, como podem ver. Ela está com um manto negro aqui, que vai até os braços, o negro. E foi dito nessa cena que quem dançasse um determinado tipo de música estaria colaborando para a instituição de caridade. Eu não lembro exatamente qual que era a instituição, mas era uma festa beneficente, onde seria feita uma doação para os necessitados, porque esse filme, se não estou enganado, nos mostra a Guerra dos 100 Anos. Bom, a Scarlett, que tinha uma vinculação afetiva, embora já estivesse viúva, com esse personagem, ela se oferece para dançar com ele. Preste atenção na cena. Nós estamos aqui num momento de festa, mas vocês não veem em nenhum dos rostos uma expressão de felicidade. Olhe que todos olham para o casal, apenas ele ri de felicidade, a gente não vê muito bem a expressão dela, e a expressão de espanto que tem no rosto dos outros convidados. Por quê? Porque isso era um verdadeiro sacrilégio, uma viúva, qualquer que fosse o tempo da sua viuvez, não era no tempo imediato da morte, isso era considerado um sacrilégio. Então, vejam que as questões vão muito cheio de dogmas durante muito tempo. Chegamos no momento contemporâneo, o luto ele é vivenciado das mais diversas formas. Atualmente, as instituições de saúde mental têm se preocupado muito com o enlutamento dessa população de imigrantes, porque eles deixam para trás, muitas vezes, não somente o seu território, mas famílias, e são acolhidos em outros territórios, entre aspas, eles ficam em acampamentos, onde eles não podem dizer que têm um lar, eles não podem dizer que eles têm uma cidadania, porque eles residem em um país, mas eles não são cidadãos daquele país, eles não adquiriram ainda a cidadania. Então, os refugiados, eles são objetos de muita preocupação no momento atual, não somente pelas questões humanitárias do ponto de vista de sobrevivência, mas do ponto de vista de saúde mental, porque muitas coisas têm acontecido. E nós temos aqui as nossas mídias sociais que nos trazem alguns comportamentos que às vezes são até estranhos, onde a pessoa posta uma notícia de que está triste pela morte de alguém e alguém vai lá e curte. Ora, quando você curtir é uma expressão contemporânea que quer dizer que você gostou. Então, como é que você vai gostar que alguém está sofrendo a perda de uma outra pessoa, de uma pessoa que amava? Então, nós precisamos, inclusive, ficar vigilantes para esse nosso comportamento que tem se tornado muito frequente nas redes sociais. Existem, então, vários tipos de luto também. Existem várias formas de vivenciar o luto, existem vários tipos de luto. Existe aquele luto que a gente chama normal, que é aquele entristecimento periódico, vai durar de 3 a 6 meses, não associados a comportamentos autodestrutivos, comportamentos lesivos à própria pessoa. Existe o luto complicado, que é aquele luto que passa de 3 a 6 meses, onde, associado ao entristecimento, existe um comportamento, às vezes, não necessariamente o luto complicado é associado a um comportamento autodestrutivo, mas com perda da qualidade da saúde. Existe uma série de fatores que nós podemos encontrar presentes no luto complicado. O luto não reconhecido é aquele entristecimento onde a pessoa está profundamente triste, mas ele não é reconhecido o seu enlutamento pela sociedade. Podemos citar, por exemplo, o luto por animais de estimação que
pela perda do animal de estimação, o enlutamento pelo um abortamento induzido. Embora a gente saiba e não concorde naturalmente, a nossa fala não vai nesse sentido de dizer que está concordando de forma alguma, muito pelo contrário, mas os abortamentos, as interrupções da gestação intencionais, elas são, sim, embora intencionais, acompanhadas de um enlutamento. E é um enlutamento que ele não é, além de ele não ser reconhecido, ele é também um enlutamento inibido, porque a mulher ou o casal, apesar de triste pela decisão que tomaram, pela ação que se sentiram, entre aspas, obrigados a fazer, eles não conseguem conversar sobre isso, então eles inibem todos os seus sentimentos, toda a sua dor com relação a isso. Os consultórios dos psicoterapeutas estão cheios de pessoas que interromperam uma gestação intencionalmente e que são profundamente enlutadas, estão em profundo sofrimento pelo ato cometido. E esse é um tipo de luta, além de não ser reconhecido, também é um luto inibido. E todas as outras perdas em que a pessoa não se sente confortável para colocar a dor da sua perda, do seu enlutamento, que é o luto inibido. Tem as situações que é o luto adiado, em que, em virtude de contextos, sobretudo contextos familiares, você não se permite sentir a dor da perda. Então, aquele luto ele vai ser vivenciado mais na frente, um tempo adiante, e às vezes essa vivência adiada é uma vivência acompanhada de agravos à saúde. Nós temos também o luto, que a gente chama luto antecipado ou antecipatório, que acontece principalmente nas mortes, nos falecimentos por doenças crônicas, em que as pessoas queridas daquele ser sabem que aquela pessoa caminha para a morte, a passos lentos ou a passos largos, e o sofrimento já começa, o enlutamento já começa ali, enquanto a pessoa ainda está encarnada. Ou mesmo uma doença em que se sabe que vai levar a uma perda de um membro, em que a pessoa, o paciente, começa a sofrer muito por esse acontecimento previsto e dado como certo. Bom, existem vários pensadores que eles vão refletir das diversas formas como as pessoas vivenciam esse luto. Então, eu trouxe esse pensamento, essa forma descrita por esses dois pesquisadores, o Straub e o Schrutt, e ele vai dizer que existem dois tipos de vivências do luto. Aquelas pessoas, ou aquele período em que a pessoa se concentra nas perdas, então, na perda ou nas perdas, a pessoa se concentra no funeral, nas cerimônias que remetem a pessoa. Então, hoje é dia, sei lá, a Páscoa, a pessoa gostava muito da torta, toda Páscoa era momento de torta, de festa. Então, são fatos que remetem àquele ser perdido. Então, é aquela concentração do enlutamento. Então, tudo é lembrança do ser amado, e esse enlutamento fica fixo ali naquela situação. As saudades intensas, não necessariamente fixo em datas ou em fatos que remetem, e a ruminação das lembranças. Então, todos os dias, a pessoa vai lembrar de quando foi o adoecimento, de como foi a perda, de que como era acordar com aquela pessoa. Isso todos os dias a pessoa vai ruminando. E essas lembranças trazendo sofrimento, porque para que seja considerado um enlutamento, essas ruminações, as saudades, a lembrança das cerimônias, dos fatos, elas precisam ser acompanhadas de sofrimento, para que você fale do luto, que é um enlutamento. Não é aquela situação em que você lembra que a pessoa gostava, você tem a saudade, mas essa saudade não é uma saudade que te traz sofrimento. É a saudade do ser que partiu, mas que você sabe que é uma circunstância da vida que foi necessária. Uma outra forma
é quando a pessoa fixa o luto nas mudanças que são necessárias com a ausência do ser perdido, da pessoa amada. É a reorganização das finanças, então, é aquela cabeça pragmática, só vai pensar e não vai se permitir vivenciar uma outra situação. É a questão da realocação do papel na família, principalmente se a pessoa que partiu era uma pessoa que tinha um papel de liderança ou de alguma responsabilidade, então alguém precisa assumir aquele papel naquela família, naquele ambiente. Então, essa realocação, ela é vivida com sofrimento. E também tem as questões que alívio por não ver o ser amado sofrer. Então, é uma forma de viver o luto e não necessariamente isso aqui, essa sensação de alívio, ela pode ser uma sensação saudável, mas também pode ser uma sensação acompanhada de culpa por se sentir aliviado por não ver o ser amado sofrer. Então, nós, enquanto humanos, somos um pouquinho mais complexos do que a gente imagina e nós precisamos ampliar o nosso olhar, a nossa compreensão, lembrando da recomendação de amai-vos e instruí-vos, porque quando chega para nós, no nosso atendimento fraterno, uma pessoa enlutada, a gente possa compreender, ter um olhar que é ampliado e mais empático para aquele contexto de luto. Os sintomas de luto, eles são acompanhados de sentimentos, sensações físicas. Existem outros, mas nós nos limitamos a trazer esses dois. Quais são os principais sentimentos? A tristeza, a raiva, mas a raiva, sim. As pessoas enlutadas, às vezes, elas se sentem abandonadas pela morte da pessoa e elas, às vezes, ficam com muita raiva desse abandono. E eu quero dizer para vocês que isso não é motivo de recriminação, porque a raiva dentro desse contexto do enlutamento ela é legítima e ela precisa ser expressada, porque quando a pessoa não vive o luto, ela vive de luto. Então, se a gente começa a inibir as expressões de enlutamento, e esses sentimentos que eu estou trazendo aqui, são sentimentos descritos pelos psicoterapeutas especialistas em lutos. Então, se essas expressões, esses sentimentos não podem ser expressados, eles vão ficar acumulados na pessoa. O que a gente precisa é reorientar. Então, a ansiedade, o sentimento de solidão, fadiga, principalmente quando esse enlutado era um cuidador, era alguém que era responsável pelos cuidados, não somente fisicamente, mas psiquicamente. O alívio, que nós já falamos sobre ele no slide anterior, e a sensação de culpa. Então, isso acontece em várias situações de enlutamento, em que a pessoa fica se perguntando se a pessoa não morreu por alguma falha dela, se ela não deixou de fazer alguma coisa, se tinha algo que ela precisava fazer e não foi feito. Às vezes ela identifica alguma coisa e começa a se sentir muito culpada. Então, o estado de enlutamento, em qualquer que seja a fase, ele pode ser um estado de muito sofrimento para quem está vivenciando. E esses sentimentos, eles podem vir, sim, acompanhados de sensações, de queixas físicas, principalmente de vazio no estômago, aquele estômago que não se preenche com nada, enche, alimenta e não sente um estômago preenchido. A sensação de aperto no peito, aquela constricção, aquela sensação que às vezes até as pessoas podem pensar que estão tendo uma angina, uma dor cardíaca. A sensação de nó na garganta, de aperto, que às vezes é tão grande que impede uma fala adequada, ou às vezes pode dar a sensação de falta de ar. Fraqueza muscular em geral, falta de energia para o desempenho das atividades cotidianas, hipersensibilidade ao som. Isso é muito descrito por todos os pensadores,
onde aquela pessoa no estado de enlutamento, o sonho, ainda que não esteja alto, a pessoa vai sentir como um som muito alto que incomoda. Então, às vezes, essa é a única sensação que a pessoa tem. E aquelas pessoas que convivem ao redor dela, não sabendo dessa sensação, dessa queixa como sendo uma manifestação do enlutamento, às vezes não entende por que aquela pessoa está considerando aquele som alto, quando, na verdade, não está alto, está numa altura aceitável. Bom, quais são os principais sinais de luto complicado? Os principais, não são todos aqui, pessoal. A dificuldade em aceitar a morte, em aceitar que a outra pessoa partiu, por qualquer que seja o meio, mas isso acontece muito, principalmente com os falecimentos por suicídio. A incredulidade ou o entorpecimento, que ele chama de entorpecimento emocional com relação à perda. A incredulidade é aquela pessoa que assim, diz assim, eu sei que ele morreu, mas eu não acredito. Tem um relato de uma pessoa que, quando o pai faleceu, que tinha o hábito de almoçar com ela todos os sábados. Todo sábado ela preparava ela sabia que o pai tinha falecido, mas todos os sábados preparava o prato predileto do pai, porque ela achava ainda que o pai vinha almoçar com ela, embora no racional ela tivesse certeza que ele havia falecido. Então, é um entorpecimento emocional, a pessoa não consegue sentir a dor daquela perda. Dificuldade de ter memórias positivas a respeito da pessoa que faleceu, então só vê os defeitos do falecido, não vê as virtudes. A sensação de amargura e de raiva em relação à perda, a pessoa se sente muito amargurada, isso prolongadamente. E a evitação, né? Não quer lembrar de quem morreu. Não vou. Não vai no lugar que a pessoa ia, não entra no quarto que a pessoa dormia, não tranca tudo, não pode ver as roupas, nada. Se distancia de tudo que remete à pessoa falecida. Então, isso é um sinal de luto complicado. E luto complicado é um sofrimento intenso, é um sofrimento atroz, que precisa, em sua grande maioria, de tratamento, não só psicoterápico, mas de tratamento, às vezes, até medicamentoso mesmo. E quais são as consequências de um enlutamento? Complicado ou não? O não complicado nas fases iniciais do luto e o complicado durante todo o período em que ele está sendo vivido. Deficiência, desempenho, no desempenho das atividades profissionais, existe não só faltas ao trabalho, um número maior de faltas ao trabalho, mas a dificuldade no desempenho daquelas atividades que a pessoa fazia habitualmente, comportamentos prejudiciais à saúde, deixa de tomar o medicamento na hora certa, deixa de se alimentar adequadamente, não faz as consultas médicas que deveriam fazer, relaxa mesmo com os cuidados de higiene. Então, quando a gente vai ler na literatura, os artigos científicos mostram as situações mais dolorosas de pessoas enlutadas com relação a esses comportamentos. Aumento reconhecidamente pela comunidade científica, um aumento nos riscos das condições de saúde, principalmente condições médicas graves. Há um agravamento ou surgimento de doenças cardíacas, agravamento da hipertensão, surgimento ou descontrole de um câncer que estava sob controle, há uma diminuição do sistema, da atividade de defesa do sistema imunológico, e há também, como um todo, uma redução da qualidade de vida. Bom, com relação à superação, então, nosso tema é luto, superar é possível. O que nós vamos chamar de superação? É a capacidade da pessoa vivenciar uma situação que foi desagradável. Então, superar aqui, então, a capacidade da pessoa de superar uma perda, né? E essa superação vai melhorar
vai melhorar a qualidade de vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos descritos na literatura cinzenta, como a gente chama, não é porque é uma literatura sem credibilidade, é porque não é uma literatura científica. Portanto, são relatos de entrevistas de pessoas enlutadas e que superaram, para que vocês vejam que isso é possível. Nós temos o caso aqui da Márcia Regina, isso foi num artigo da revista Época, de abril de 2018, onde o pai dela faleceu por suicídio e ela levou 10 anos para conseguir dizer a frase: meu pai se matou. O enlutamento dela foi tão intenso e de uma sensação de culpa e de uma gravidade tanto que levou esse tempo todo. Como foi que ela superou? Ela superou, além de pertencer, de ter buscado ajuda em grupos, ela se tornou, após se tratar do enlutamento, voluntária do CVV. Nós temos aqui um outro caso, que é o caso do casal Terezinha e Joseval, que eram os pais da Marina, uma jovem adolescente que se suicida. Como é que essa foto, essa também é na mesma reportagem esqueci o nome dela, da Márcia Regina, e eles foi logo depois do acontecimento da perda do falecimento da Marina, eles ainda estavam aqui muito entristecidos, mas já superando, em fase de superação. Eles participaram de grupos de apoio a enlutados e também buscaram ajudas para psicoterapia. E aí, quando se sentiram em condições, eles fundaram em São Bernardo do Campo um grupo de apoio para os sobreviventes, que é o termo técnico que se aplica para as pessoas que são enlutadas pelo suicídio de alguém. Posteriormente, teve uma reportagem, e aqui a Terezinha, olha a diferença, a Terezinha aqui, olha esses cabelos, aqui já estavam pensando em fundar um grupo de apoio. Olha a Terezinha aqui, mais atual, no blog, no Moblides, que é um termo catalão, que estava na carta de despedida da Marina, que ela manteve, isso é uma expressão no Moblides, quer dizer não me esqueça em catalão, e a Marina, a filha dela, falava fluentemente 3 idiomas. E ela diz: sou humana, não sou perfeita, e ela está relatando uma dor de cotovelo, não no sentido psíquico, mas ela estava com uma artralgia no cotovelo. E ela escreve lá nesse blog: sou humana, não sou perfeita e nem tenho a pretensão de ser. Passo por processos como todos passam. Tenho vários defeitos, mas busco melhorar como pessoa. A dor de cotovelo física, eu ainda não descobri a causa, mas ela está sendo cuidada. E a dor de cotovelo emocional também segue em tratamento. Mas só de admitir que sinto já é um grande passo. Então, olha a diferença da Marina atualmente. Ela não está dizendo que ela esqueceu, que não está mais doendo a ausência da filha, mas ela já dá evidentes sinais de superação de uma perda tão traumática que é perder qualquer ser amado pelo suicídio, e aqui nós estamos falando de uma mãe que perdeu a filha pelo suicídio. Nós temos o caso aqui do Demétrio Gereissati, que era pai do Dimitri, de 16 anos. O Demétrio é um engenheiro e é um fotógrafo, e o Dimitri, ele faleceu após autossufocamento nessas brincadeiras, nesses jogos que induzem as pessoas a fazerem coisas extremas. E aí, a partir dessa situação, a partir da vivência da dor, da busca da ajuda em grupos de psicoterapia e grupos de autoapoio, grupos de enlutados, o Demétrio, ele, em 2014, ele cria o Instituto de Me Cuida, que se busca, aqui está o site, para quem estiver interessado em ter acesso ao site, é muito interessante, vale a pena visita, institutodemecuida.org.br, onde ele tem como objetivo a educação de jovens com relação a esses jogos extremos que levam
a pessoas a se autoagredirem, para que isso seja banido da sociedade. Então, são exemplos, e é muito interessante que a maioria das pessoas, quando vão superando o luto, eles sentem necessidade de fazer alguma coisa em prol do outro. Nós temos aqui o caso da Ana Paula Narciso Pagliuzzi, de 49 anos, ela não disse a idade da filha, desculpe, o filho único faleceu por suicídio, e ela conseguiu superar após um tratamento psicoterapêutico, e agora ela é membro de um grupo de apoio de enlutados, porque ela acha que ela relatar a história dela e como que ela superou o luto pelo suicídio do filho é uma forma de ajudar a outras pessoas. Aqui nós temos a Maria Lucinaura Diógenes Olímpio, de 57 anos, que perdeu a filha, a Bia, por suicídio aos 13 anos, e eles têm uma orientação religiosa espírita, e eles se entregaram à doutrina espírita, a grupos de psicoterapia, a grupos de apoio emocional, buscando a superação da perda. E aí eu trouxe só a foto da Maria Lucinaura, que eu não encontrei a foto do pai, mas esse casal, inclusive, já teve aqui no Espírito Santo, no encontro de prevenção do suicídio, que é organizado pela psicóloga Daniela Reis, que acontece todo ano, eles relatando atividades que eles desenvolvem. Então, é muito gratificante de ver, e eles optaram, então, por criar, após a superação da fase mais intensa, sim, outra coisa que eu achei muito interessante, que eles buscaram entender o suicídio, a morte por suicídio, com muitas leituras. Então, eles buscaram se informar, trataram-se emocionalmente, e hoje hoje não, já tem alguns anos, eles criaram o Instituto Bia Dotti. Dotti é o sobrenome da família, do pai, e Bia era o nome como ela gostava de ser chamada. E o Instituto Bia Dotti é lá em Fortaleza, e eles desenvolvem várias atividades, não somente para o enlutado, mas para o tentante, palestras educativas. Então, são exemplos que eu trouxe de superação, porque muitas vezes, quando a gente está diante de uma situação ou vivendo esse enlutamento, a gente acha que aquilo nunca mais vai passar. E eu trouxe exemplos contemporâneos de pessoas ainda encarnadas que vivenciaram dores extremas dentro do seu processo de luto e que conseguiram sair desse enlutamento. Não significa que esqueceram a perda, não significa que deixaram de amar quem se foi, mas conseguiram superar. Então, eu fiz questão de trazer isso para que possam ser pessoas que nos inspirem no nosso trabalho de acolher, no nosso trabalho de relatar, enfim, que possa inspirar a outras pessoas que, porventura, são enlutadas nesse momento e que nos ouvem, e que eles possam viver seu luto, sim, mas eles tenham a certeza que essa fase vai passar e que a pessoa vai superar o enlutamento. E como que a gente pode fazer na nossa atividade de amigo, na nossa atividade de familiar, na nossa atividade doutrinária, para acolher um ser enlutado? Eu gostaria de trazer aqui uma fala da professora Karina Fukumitsu, porque é muito comum que a gente diga para o outro, não se lembre, não pense mais nisso. Não é por aí. A professora Karina Fukumitsu, ela é uma pessoa que trabalha luto profissionalmente, ela é uma companheira muito dedicada ao tema, e ela tem uma fala muito acolhedora. Quem já teve oportunidade, ela já fez, ela não é espírita, mas ela teve toda a boa vontade de vir aqui, e ela fez um seminário lá no Jerônimo Ribeiro, aqui em Vila Velha, e ela vai nos dizer, nesse livro, Vida, Morte e Luto, que o mais imprescindível apoio que um ser humano pode ofertar a outro ser humano que está em lutamento, que ela estava falando sobre isso, é a escuta, ouvir com atenção
e o resgate das lembranças de quem morreu. Deixe a pessoa falar sobre quem morreu, quer seja com raiva, quer não seja. Deixe a pessoa falar. É imprescindível esse apoio que você dá, porque é a forma que a pessoa tem de ir elaborando o seu luto, é a gente permitir isso. À luz da doutrina espírita, nós temos um caso muito rico de enlutamento, que eu recomendo fortemente as pessoas lerem o capítulo 11 do livro Missionário da Luz, para quem já leu o livro. Quem não leu o livro, por favor, leia o livro todo, que vale muito a pena, é um livro riquíssimo de informações e de exemplos para nós, e aí, quando chegar no capítulo 11, você presta bastante atenção a esse exemplo, que nós temos várias reflexões que nós podemos fazer com relação ao capítulo 11, mas nós vamos trazer aqui a reflexão a partir do trato com a enlutada. Então, nesse capítulo é relatado o que eu chamei de caso Esther. Quem é a Esther? A Esther, ela é uma viúva encarnada, e Alexandre, ele é o espírito que orienta aquele trabalho que é descrito no livro Missionários da Luz. É um espírito de alta hierarquia, grande conhecimento. E ele é abordado pela Esther e por Etelvina, que é um espírito, já é espírito, uma pessoa desencarnada, que conhecia Alexandre. Então, Esther, durante o sono, após uma prece, a gente vai subentender isso na descrição do livro, ela é desdobrada e a prece dela é ouvida pela amiga Etelvina, que vão ao Alexandre. Como é que a Esther, como enlutada, ela chega? Ela está chorando a perda do esposo. Ela chega chorando, ansiosa e alucinada de dor. Essas três palavras aqui estão no livro, não fui eu que estou quase clarificando. O André Luiz fala que ela está chorando, o Alexandre, ao conversar, fala da ansiedade dela, e o próprio Alexandre diz que ela está alucinada de dor. Portanto, é uma pessoa encarnada profundamente enlutada pela viuvez recente do marido, era uma senhora, mãe com crianças pequenas, com a mãe que morava dentro de casa, enfim, tem todo um contexto ali que torna aquele enlutamento, aquele sofrimento ainda muito mais grave. Então, focamos a nossa lente quem era Esther. Agora, nós vamos voltar o nosso olhar para a postura de Alexandre, espírito, a quem foi solicitado apoio para Esther, essa viúva. Que é óbvio que eu não estou dizendo que a gente vai ter condições de ser uma Alexandre. Quem sabe um dia a gente chega lá, quem sabe não, com certeza nós vamos chegar, mas talvez não seja ainda nessa encarnação, a gente consiga, mas o que é bom é para ser imitado. Então, vamos lá. Qual foi a postura do Alexandre? Que sugiro que seja a postura de quem ajuda. Ele vai reconhecer, ele vai legitimar a dor da Esther. Quando ele diz, são frases extraídas do livro. Então, ele diz, a dor sincera é digna de amparo em todos os lugares. Então, ele não vai dizer para Esther por que ela está chorando, porque morrer é o destino de todo mundo que está encarnado. Não, ela está sofrendo. Quem ele vê ali? Uma pessoa precisando de ajuda. Então, essa advertência, essa recomendação do Alexandre, ela deveria ficar numa plaquinha assim, ao lado nosso, toda a vida que nós formos fazer um atendimento fraterno. O que quer que a pessoa diga para a gente, se ela está com dor, ela é digna de amparo, em qualquer lugar. Não só no atendimento fraterno, mas, de repente, ficar aí na nossa mesinha de cabeceira. Ele diz uma outra coisa, devemos estar prontos para a cooperação legítima. Como é que a gente fica pronto? Primeiro, a disposição interna. Segundo, a gente precisa se capacitar. A gente nunca vai estar pronto se a gente não estudar, se a gente não participar dos cursos, se a gente não ler, não é ficar só naquele discurso, a gente precisa aprofundar a leitura, voltar ao ponto. Então, a gente precisa estar pronto. Para estar pronto, a gente precisa se preparar. E é interessante que, com todo o conhecimento,
o Alexandre não faz promessas vãs para Esther. Ele diz para ela, veremos o que é possível fazer. Então, ele se coloca à disposição, mas ele não diz, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ele diz, veremos o que é possível fazer. E a gente tem certeza, para quem já leu o livro, que ele, naquele momento, ele já tinha um plano de ajuda, que nele não descreve o que ele vai fazer, porque naquele momento não era importante. O que era importante era amparar alguém que sofria. E aí ele diz uma frase, faz uma recomendação fenomenal. É imperioso se indicar, ou seja, averiguar, com cuidado, esse grifo é nosso, a fim de solucionar o problema com o critério devido. Então, nós precisamos de informação da pessoa que chega a gente precisa conhecer bem a história, mas nós precisamos também juntar a informação daquele que nos traz com a nossa prontidão no sentido de capacitação. Então, são esses principais tópicos que a gente traz para lembretes para quem se dispõe a ajudar oficialmente no atendimento fraterno ou como um amigo que quer ajudar a um outro amigo. Ah, mas eu nunca li nada sobre luto. Então, você liga para alguém do atendimento fraterno. Olha, você já leu alguma coisa sobre luto? Eu estou com uma amiga que está enlutada por isso, porque perdeu isso, esse ou aquele, ou isso ou aquilo. O que você me sugere como chegar lá? Não é vergonha pedir ajuda. Vocês vão ler no capítulo que o Alexandre, em que pese a hierarquia de conhecimento que ele tinha sobre aquele grupo, ele precisa de ajuda para conseguir ajudar a Esther. E eu gostaria também, nessa postura nossa de tentar ajudar, lembrar a recomendação desse espírito bernardino, que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 27, lembrando que o capítulo 5 é aquele capítulo que fala justiça das aflições, onde ele diz que nós, na posição de ajudar uma outra pessoa, nós nunca deveríamos pensar, dizer que não é possível. A gente deveria dizer, vejamos se as minhas consolações morais, meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-la a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Então, ajudá-lo. A gente não consegue viver a dor do outro, viver a dor pelo outro. Nós podemos ajudá-lo, lembrando disso. E ele continua, vale muito a pena nessa comunicação todinha. Capítulo 5, item 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Lembrando que não é lei de amor e a lei de caridade. A lei é amor e caridade, é uma só. Então, fica aqui o nosso lembrete via palavras do Bernardino, colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, do ponto de vista técnico, o que é que se sugere diante de uma pessoa enlutada? Ofereça uma escuta qualificada. O que é uma escuta qualificada? Escutar é diferente de ouvir. Escutar com atenção, onde escuta não somente seus ouvidos, mas seus olhos, sua pele, sua postura, todo o seu corpo escuta. Permita que a pessoa compartilhe as suas emoções do jeito que ela está sentindo. Se ela está com raiva, se ela está magoada, deixa a pessoa externar o seu sentimento sem ser interrompida. Senão você está dizendo para ela que aquilo que ela está dizendo não é importante para você. Legitime o luto. Legitimar é dizer que está entendendo. Então, você pode, após um momento de desabafo, dizer, deve ser um momento difícil para você, mas você não está sozinho. Isso é assim, apenas um exemplo de frase. Mas alguma coisa que diga que a pessoa não está sozinho e que você está reconhecendo que aquele momento é muito difícil. Isso foi extraído do livro Tratado Brasileiro de Perdas e Lutos. Eu me esqueci de colocar a fonte aqui. Não diga que a pessoa descansou, primeiro que você não sabe.
E se aquele espírito foi extremamente comprometido, não descansou, está no umbral sofrendo? Não diga que isso acontece, não diga que todos vamos morrer, que você, se foi de um filho que perdeu, não diga que pode ter outro filho, porque nós que somos pais, sabemos que nunca, jamais em tempo algum, um filho vai substituir outro filho. Não diga para a pessoa ser forte, que você está dizendo que ela é fraca. Não diga para ter fé, porque sofrer a perda de alguém não é falta de fé. Não diga, não chore. Ou seja, não fale essas frases que não constroem, que muito pelo contrário, você está dizendo para a pessoa que aquilo que ela está falando não tem valor, não é importante para você. E lembrando a fala da professora Karina Fukumitsu, não tente apagar as lembranças de quem faleceu. Deixe a pessoa falar. Olha, eu lembro do dia que ele deu, uma mãe que perdeu um filho. Eu lembro do dia que ele deu os 2 primeiros passos. Aí ela vai falar, vai voltar novamente a dizer. Deixe a pessoa falar. Uma hora ela vai ouvir que ela está se repetindo, aí ela vai começar a se vigiar um pouquinho, e é ela se ouvindo que ela vai elaborar o seu luto. E aqui, voltando à fala do Alexandre, no livro Missionários da Luz, olha como é que ele vai encaminhando o acolhimento, orientando o André Luiz. Ele diz uma frase que eu coloquei aqui como destaque, ele diz, a vida pede discernimento. Gente, olha, isso daria um seminário, a vida pede discernimento. Como? E como pede discernimento? E aí, como, na verdade, o Raul, que era como chamava o espírito que era o marido da Esther, havia uma suspeita de assassinato, quer dizer, a esposa dava ele como tendo sido assassinado, e ele era, na verdade, um suicida, ele tinha se suicidado. E o André Luiz pergunta para o Alexandre se ele não vai contar, então, para o André, para a Esther, que ele havia, na verdade, suicidado. Olha o que aqui Alexandre coloca. Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? É aquela coisa assim, eu queria tanto saber como é que está a pessoa que morreu. Aí tem, às vezes você tem uma mediunidade ostensiva e você está vendo o espírito em sofrimento. O que é que constrói você dizer que ele está sofrendo? E essa frase do Alexandre também a gente deveria colocá-la na nossa mesinha como segunda frase. Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que descobrir a fonte de conforto? Isso são palavras que ele está colocando para André Luiz. E ele diz mais, cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação tem seu tempo. Ela estava preparada para a consolação, não para a verdade. É assim a nossa postura no atendimento. As pessoas que nos buscam, elas estão preparadas para receber consolo, não para a verdade. Como a gente muitas vezes ouve determinadas frases, vai ficar, foi uma morte por suicídio, vai ficar preso aos despojos. Gente, quem sabe? Leia o caso do capítulo 11 que vocês vão ver, que não é bem assim. Cada caso é um caso, cada encarnação é uma encarnação. Cada forma de morrer é uma forma de morrer. Cada um chega do lado de lá de um jeito próprio seu, de acordo com seus méritos, com seus atenuantes. Então, nós não temos. E lembrar sempre que as pessoas que nos procuram em sofrimento estão, assim como Esther, preparados para a consolação e não para a verdade. E o que é que o Alexandre recomenda para Esther? Refúgio na oração, confiança em Deus, socorreu o Raul, é muito interessante, porque ele ampliou o seu cuidado, providenciou em desdobramento o encontro de Esther com o Raul, sem que a Esther ficasse sabendo que Raul havia se suicidado, e ele cuida de Esther em todos os detalhes. Quando acontece o encontro, ele conduz Esther para um local já mais distante de onde estava internado o Raul, que ele havia sido internado nessa organização hospitalar para acolhimento,
E aí ele confia a Esther aos cuidados da Romualda, que é um outro espírito. É o que nós precisamos fazer. Não necessariamente você tem que dar conta. Às vezes, o seu papel era acolher e você precisa que alguém dê continuidade ao seu trabalho de acolhimento. Então, meus amigos, essa era a principal lembrança, trazendo ainda a frase de Alexandre que nos diz que não compreendemos um serviço de socorro com esmagamento do suplicante. Então, as informações que nós vamos passar para as pessoas que estão em estado de sofrimento, elas precisam ser analisadas, precisam ser profundamente analisadas, para que, naquele momento, essa informação não seja uma informação que cause dor. Na verdade, nós não podemos esmagar o suplicante. E lembrando da fala de Jesus, no encontro que ele teve com Madalena, descrito por Humberto de Campos no livro Boa Nova, do capítulo 8, que ninguém fica verdadeiramente órfão na terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos de Deus. Então, eu agradeço o convite e agradeço a atenção de todos neste momento. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos dê muito discernimento. Doutora Ana, nós que agradecemos aí o carinho, né, que sempre tem com a gente, né, sempre trazendo ótimos apontamentos. A gente teve um panorama científico e doutrinário, né, do tema, excelente, né, para nós, para nossas vidas, né. Eu acho que é um momento que nenhum de nós está livre, né, nosso círculo é muito atual, né. É importante a gente ter a mente dilatada, né, atenta para esse tema, para saber como nos portar e como auxiliar o nosso próximo, né? Principalmente através da nossa casa, né? Da nossa vivência. Obrigado, nosso carinho, nosso abraço aí a todos lá da ANES, tá? E com certeza as portas estão sempre abertas. A senhora faz parte da nossa família. Eu Excelente. agradeço e me sinto muito feliz por isso. Pessoal, então nós vamos agora para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento da oração final e do passe, né? Não temos aí o passe físico, mas nossos companheiros espirituais, nossos benfeitores, de cada um de nós, está nas nossas casas, né? Cada casa nossa é um braço da casa de João Evangelista, né? Funciona, quer dizer, junto com nós tem vários irmãos nossos desencarnados conosco também assistindo essa palestra, vão ser beneficiados pelo passe. A gente vai pedir à doutora Ana, né, que nos conduza na prece de encerramento da palestra, tá? Então vamos nos sintonizar na palestra para que a gente possa ser favorecido. Doutora Ana, fica à vontade. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos, nós, viajores, buscando acertar os nossos passos na estrada que conduz ao vosso coração, Mestre. Através do estudo, das reflexões, e neste momento em que estamos unidos pelos laços energéticos do afeto, do carinho, dessa energia que une a todos na casa de João Evangelista, nós gostaríamos de entregar ao vosso coração a energia de afeto e amor que nós já somos capazes de doar, Mestre Jesus. E nos lembramos neste momento, ó querido irmão, que quando viste a multidão faminta, com pães e peixes, após as vossas bênçãos amorosas, a sede e a fome de todos eles foi saciada. Então, Jesus, essas faíscas de amor e de afeto que somos capazes de doar, recebe, Senhor, esta doação. E nós temos certeza que em vossas mãos elas serão bálsamos
que serão derramados sobre todos aqueles que neste momento sofrem pela perda de alguém querido ou de algo amado. Que eles sejam consolados por este amor, Jesus querido. E nós, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Pedimos que nos ajude a trafegar nessa estrada que vai levar aos vossos braços, que nos fortaleça nos momentos de maior fragilidade, que não nos esqueçamos de olhar sempre em frente, porque à frente está o farol, que é o vosso coração de amor. Sê conosco, amigo Jesus, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, doutora Ana. Um rápido recado, pessoal. No próximo domingo vai estar conosco a Virginia Smith, ela é lá da Comunidade Espírita Esperança, e o tema da palestra vai ser Que buscais? Responda a Jesus. A Virginia já esteve conosco aí há alguns meses atrás e novamente vai estar conosco, e com certeza é um tema bastante convidativo. A gente agradece também a todos que contribuíram com a casa. Hoje foi no último domingo do mês, né? A Cida, a Hermê, né? A Solange, o Valmir aí, que são os organizadores, né? Recebemos as nossas famílias, todas elas, como eu falei no início, receberam cada uma a sua cesta básica, a sua sopa. Não é sopa quentinha, mas depois na panela ela vai ficar quentinha, né, Cida? Pelo menos a sopinha está sendo feita, continua sendo feita com muito carinho de cada um deles. Com certeza. Então, a gente agradece a presença de todos. Tá? A casa continua funcionando normalmente, embora fisicamente fechada. Temos nosso grupo de estudo funcionando. Na quinta-feira, nosso grupo de estudos, das 20 às 21, atualmente estudando o livro Transição Planetária, né? Psicografia do Divaldo pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Começamos a quinta passada, está no comecinho, não há tempo ainda. Temos no primeiro e terceiro domingo do mês o João de Ângeles, com o Darlan, sobre a coordenação do Darlan, tá? das 17 às 18h30, né, Darlan? Isso. A Mocidade, com a Lúcia, que está conduzindo a Mocidade. Então, assim, estamos funcionando normalmente, tá? Então, basta nos procurar para poder integrar qualquer uma de nossas reuniões. A gente agradece a todos, uma ótima semana a todos, uma boa noite, um bom final de domingo. Obrigado pela presença de todos hoje.